Muito bem, então já estamos disponíveis, estamos prontos. Muito bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia do Seminário Luso Brasileiro e vamos iniciar o dia com um mini curso intitulado Tecnologias e Projetos de Inovação Educacional no Ensino Básico. O ensino básico é esse o termo que a educação básica, fazendo a analogia aqui que o Brasil tem em Portugal. O nosso convidado é o professor Pedro Alvim, que está nos Açores, um dos dois arquipélagos portugueses, um arquipélago magnífico, com 9 ilhas no meio do Atlântico, que eu tive a oportunidade de conhecer e principalmente a oportunidade de trabalhar, curiosamente, nesta área das tecnologias na educação. Foi talvez uma das melhores experiências profissionais que eu tive, que me deixou muitas saudades, não só pela oportunidade de viver nesse paraíso natural que são os Açores, mas também pelos ambientes e pela característica do compromisso das escolas e dos professores. Foi, sem dúvida, uma grande experiência que deixou muitas saudades e dessa experiência conheci profissionais, grandes profissionais da educação, e o Pedro está entre esses profissionais com quem tenho mantido contacto desde essa época e desde já agradeço ao professor Pedro a disponibilidade para estar aqui. Antes de lhe passar a palavra, só dar a indicação de que o professor Pedro, ele é licenciado em Ensino Português e Inglês, em Estudos Portugueses e Ingleses, pela Universidade dos Açores, é professor da Escola Básica Integrada da Ribeira Grande, que fica na ilha de São Miguel, a principal ilha onde está a capital do arquipélago, que é a cidade de Ponta Delgada, e nessa escola é também responsável pela área das tecnologias de informação e comunicação e é coordenador do Clube de Programação e Robótica e integra ainda a equipa do projeto de Pensamento Computacional e leciona a disciplina a alunos do primeiro ciclo do ensino básico, digamos aqui o nosso fundamental 1. Anteriormente já lecionou noutras escolas, nomeadamente na EBI da Maia, na EBS de São Roque no Pico, já numa outra ilha, e também numa outra ilha do arquipélago, a EBS, a Escola Básica e Secundária de Santa Maria. O seu trabalho, em vários momentos, tem sido reconhecido, como aconteceu em 2009, onde recebeu o prémio atribuído pela Direção Regional de Educação como professor inovador e pelo projeto Caderno Virtual, e em 2020 orientou a equipe de alunos que participou no projeto APPs for Good, tendo conseguido um honroso quarto lugar com a solução ISP Internet Segura para Idosos. Este projeto APP for Good é um projeto extremamente interessante, que talvez depois o professor Pedro em algum momento possa caracterizar, e que visa promover a criação de produtos que tenham potencial para transformar o mundo e as comunidades onde atuam, e o professor Pedro talvez nos vai caracterizar um pouco o que foi esse projeto. Fica à vontade, professor Pedro, muito obrigado pela sua participação, é um gosto recebê-lo aqui. Há pouco tempo participámos numa outra iniciativa com estudantes de Cabo Verde e agora aqui com professores, pesquisadores e talvez estudantes também de pós-graduação que se interessam por inovação e por tecnologia na educação básica. Muito bem-vindo também a todos que já estão aqui. Eu conversei com o professor Pedro de se em algum momento da exploração, da partilha dos projetos, se tiverem alguma questão, fiquem à vontade ou para colocarem alguma questão no chat ou no levantarem a mão para podermos conversar com o Pedro. Ele vai-nos demonstrar aqui alguns dos seus projetos, algumas das suas tecnologias, mas o objetivo é estabelecer aqui um espaço também de diálogo. Então, Pedro, fica à vontade e, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Miguel, pelas palavras. Muito bom dia a todos e muito obrigado pela vossa presença neste mini curso. Para mim é uma honra poder participar neste evento e poder também mostrar um bocadinho daquilo que é feito aqui na região autónoma dos Açores e, no geral, o que é feito um bocadinho em todo o Portugal, não é? Porque são projetos que também, alguns deles,
são a nível nacional. Eu vou partilhar a minha apresentação. Só um segundo. Ok. Ok. Não sei se já conseguem ver. Sim, Pedro. Sim? Já está. Okay. Muito bem. Então, relativamente ao tema do minicurso, Tecnologias e Projetos de Inovação Educacional no Ensino Básico, pretendo abordar alguns assuntos, sendo eles o número 1, em primeiro lugar, as crianças, os jovens e a tecnologia. Depois iremos falar em recursos tecnológicos na sala de aula, não só a nível de hardware, portanto equipamento físico, mas também software e aplicações web. Vamos falar, tal como o professor Miguel já referiu, vamos falar no projeto Apps for Good, que é o tal projeto, um projeto a nível nacional e também internacional, que visa a criação de uma aplicação para o bem, uma app portanto, de telemóvel para fazer o bem. Depois iremos abordar mais à frente. Vamos falar também em pensamento computacional, em programação e em robótica, e de que forma é que estas duas metodologias podem ajudar na resolução de problemas, podem estimular o pensamento algorítmico. Com elas podemos trabalhar também atividades unplugged, ou seja, são atividades em papel, mas que exercitam ou que estimulam também a resolução de problemas e o pensamento algorítmico. Veremos mais à frente como. E vou-vos falar também de um recurso online existente, que é o Code.org, que eu não sei se alguém depois se já conhecerão, mas caso não o conheçam, depois iremos ver como é que poderemos utilizá-lo também nas aulas. E por fim iremos também falar na utilização da inteligência artificial na educação. Pronto. São esses então este será o caminho que iremos percorrer ao longo deste tempo do minicurso. Muito bem. As crianças, os jovens e a tecnologia. Portanto, nesta era digital, a tecnologia está presente, como bem sabem todos, em toda a sociedade. E é na infância e na juventude que não é exceção nessas idades, não é? A internet, smartphones e tablets, eles moldam, de certa forma, a maneira como as crianças e os jovens aprendem, como eles se comunicam uns com os outros e até como se divertem, não é? Essa utilização de equipamentos tecnológicos traz consigo alguns benefícios, mas também traz alguns desafios, alguns perigos que exigem da nossa parte alguma atenção e diálogo, principalmente diálogo para alertar para eventuais situações mais problemáticas. Em relação aos aspectos positivos, temos o acesso à informação, à internet, né, que é um oceano de conhecimento que permite que as crianças e os jovens explorem os seus interesses sobre qualquer assunto. O facto de ser uma conectividade global, ou seja, o mundo torna-se mais pequeno, não é? Porque permite facilmente a interação e a comunicação entre pessoas que estão em lugares distantes do mundo, como está a acontecer no nosso caso, não é? Em que estamos em lugares diferentes e estamos a comunicar. Permite também a criatividade e a expressão. Ferramentas digitais permitem que os jovens explorem à sua maneira a sua criatividade de diferente forma e que manifestem as suas ideias, que expressem as suas ideias de uma forma também inovadora, de uma forma diferente.
Em suma, abre as portas para novas formas de aprender, tornando o processo mais interativo e também mais personalizado. Mas, claro, para além desses aspectos positivos, também traz alguns que merecem algum cuidado. O tempo à frente dos ecrãs constitui um problema que muitas vezes que deve ser tido em conta quando queremos que as crianças, ou quando vemos as crianças utilizar a tecnologia. Se passarem um tempo excessivo em frente aos ecrãs, pode levar ao sedentarismo, a problemas de sono, dificuldades de concentração e até dificuldades visuais, não é? Uma vez que os olhos ficam cansados de estar sempre a olhar para uma tela. Outro problema que por vezes surge é o ciberbullying, não é? O contacto com estranhos, como é um meio em que facilmente podemos contactar uns com os outros de forma quase anónima, por vezes pode levar a situações em que a criança pode estar em perigo. Tem, de certa forma, um impacto também na saúde mental, não é? Porque o uso das redes sociais pode levar a problemas como a ansiedade, a depressão e até uma baixa autoestima. E, claro, em alguns casos há uma certa dependência digital dos jogos, por exemplo, em que as crianças ficam completamente adictas aos jogos e passam mais tempo a jogar do que propriamente a socializar. E isso, por vezes, não, sempre pode levar, em casos excessivos, a problemas depois muito mais tarde, não só escolares, como também sociais. Por isso, tudo isso para dizer que a tecnologia é importante, a tecnologia está nas nossas, é uma realidade das nossas crianças, mas deve ser regrada ou deve ser regulada de maneira que não se torne excessiva e que essencialmente que não leve a problemas posteriormente. Muito bem. Na sala de aula, hoje em dia, para captarmos a atenção dos nossos alunos, das nossas crianças, recorremos muitas vezes, cada vez mais, à utilização das tecnologias. Porque é uma forma de aproximar um bocado a realidade deles à escola, porque a escola tem que ser um espaço ligado à realidade, não é? Não pode. A escola de hoje em dia é bastante diferente da escola que existia anteriormente, que existia há 20 ou 30 anos, ou até, se calhar digo até 10 anos, já há de 10 anos para cá já houve certas diferenças e, portanto, a escola tem que se adaptar à realidade, não pode, aquele velho modelo do quadro, o professor à frente e os meninos sentados em carteiras, deve ser repensado, porque muitas crianças já não conseguem aprender nesse ambiente. As crianças precisam de um espaço diferente de sala de aula e é aí que a tecnologia muitas vezes nos pode ajudar, que nos pode abrir caminhos para um ensino mais diferenciado, um ensino mais individualizado, que é muito importante nos dias de hoje, e acima de tudo que mais relacionado com a realidade deles e que o torne mais atrativo, para evitar que aconteçam situações de abandono escolar, que ainda há bocadinho estava a falar com o professor Miguel, e constatamos que é realmente uma realidade, que é o abandono escolar. Abandono por falta de interesse, falta de motivação, e por que não utilizar a tecnologia para ajudar ou captar a atenção dos nossos alunos e trazê-los de volta à escola, que é tão importante. Muito bem. Relacionado aqui com o hardware, portanto, com os sistemas físicos na sala de aula ou material, equipamento tecnológico,
as escolas cada vez mais utilizam aqueles quadros interativos. Hoje em dia são como se fossem tablets gigantes portanto, que não precisam de um projetor, eles próprios têm luz, têm a luminosidade, o que acaba por funcionar muito bem, porque assim não requerem a utilização de um projetor. Esses quadros hoje em dia estão presentes em algumas escolas daqui da região e constituem uma grande vantagem. Apesar de nem sempre serem rápidos na resposta, facilitam na projeção de conteúdo e depois também na própria escrita no próprio quadro. Um outro equipamento que cada vez mais estamos a utilizar na sala de aula atualmente são os óculos de realidade virtual e realidade aumentada para em espaço de sala de aula. As escolas, por acaso aqui as escolas da região receberam esse equipamento e é uma realidade que algumas escolas têm utilizado esses equipamentos para fazerem os alunos experienciar diferentes situações ou cenários ou mesmo visualizar vídeos de forma imersiva e assim tirá-los um pouco do espaço de sala de aula, entre aspas, não é? Porque eles estão efetivamente lá, mas fazê-los ver uma realidade diferente. Esses óculos têm sido têm tido uma grande aceitação e é um equipamento bastante interessante para utilizar, porque existem muitos recursos. Para além de podermos colocar qualquer vídeo que podemos retirar do YouTube, por exemplo, podemos também existe também uma galeria de vídeos disponíveis que permitem, por exemplo, um aluno que está a estudar a Grécia Antiga visitar por exemplo, Atenas e a Acrópole, por exemplo, ou então a Roma e ver o Coliseu de forma imersiva, como se estivesse lá, não é? Visualizar, olhar para os lados e visualizar de perto aquele grande monumento, não é? Histórico. Pronto, esses são alguns dos equipamentos. Para além disso, hoje em dia, cada vez mais, desde ter a idade, as crianças podem também utilizar tablets. Podem utilizar, lá está, mas não de forma sistemática, portanto diária. As crianças, refiro-me às crianças do pré-escolar, mas do ensino pré-escolar, mas para realizar atividades assim que os façam ver que com os jogos também se pode aprender. Tá? E a escola deve ser um veículo importante para que os alunos saibam que esses equipamentos podem ser úteis para aprender e não só para jogar simplesmente por jogar. Muito bem. Em termos de software, ou em termos de aplicações web disponíveis para a sala de aula, atualmente aqui em Portugal há um projeto que gostaria de vos falar, que é um projeto de manuais digitais. Os manuais digitais, que aqui na região nos Açores começaram a sua implementação há 2 anos atrás e apenas no 5º ano, portanto o quinto ano de escolaridade, com crianças com cerca de 10 anos de idade, esses tablets vêm com os manuais escolares dos alunos, portanto, das várias disciplinas que têm, de história, matemática, português, ciências, pronto, tem inglês, das várias disciplinas, e permite e facilita um bocado a situação de evitar que o aluno venha carregado com material
na mochila. Ele já não precisa trazer os livros para os livros físicos e tem os livros todos disponíveis no tablet que lhe é emprestado. É um tablet emprestado durante o período em que está o ano letivo, portanto. Ele tem que, claro, zelar por ele e tem que cuidar dele e tem que... Pronto, é um material emprestado. Mas esse sistema tem tido alguns pontos fortes, alguns pontos fracos que ainda precisam ser comatados, tanto quanto eu sei, e um dos aspectos positivos é, de facto, a facilidade de acesso aos manuais e o facto de o aluno não vir carregado com tanto material para a sala de aula. Por outro lado, aspectos negativos prendem-se com o acesso lento aos manuais, porque depende um pouco da rede de internet da escola, e muitas vezes os alunos esquecerem-se de carregar o tablet, algumas situações assim pontuais relacionadas com essa situação, com a utilização própria do tablet. Mas atenção, que estes tablets, e lá está, é a tal questão de haver um meio termo. Esses tablets, de facto, substituem os manuais, mas não evitam que o aluno escreva. Portanto, o aluno, para além de... tem o tablet, como se tivesse o livro físico ao seu lado, mas tem que escrever na mesma e tem que escrever em papel, portanto, no seu caderno. Portanto, não evita que o aluno apenas tenha contacto com o tablet. Portanto, e é esse meio termo que temos que repensar, que é equilibrar as coisas e lá está, e fazer ver os alunos que os tablets podem ser um meio para chegar, para facilitar o acesso à informação, pode ser um recurso para a aquisição de conhecimentos e pode ser um instrumento de trabalho e não apenas de jogos. E eu acho que isso até agora tem surtido algum efeito, que é um processo um bocado lento, não se pode esperar resultados assim de um dia para o outro, mas o facto é que tem tido algum feedback positivo. Para além deste projeto, e este projeto é a nível regional, como disse, mas também a nível nacional já se começa a falar nessa implementação, que existem dois grandes grupos grupos relacionados com as editoras que têm disponibilizado alguns recursos na internet de forma a facilitar esses manuais digitais. São eles a Escola Virtual e de um grupo de editoras e a Aula Digital, que também é um outro grupo de concorrente de editoras. Portanto, é essa a situação aqui que temos atualmente em relação aos manuais digitais. Uns outros recursos que podemos utilizar, e fora desse projeto, eu gostaria só de falar em alguns deles, pela sua facilidade e pela sua também, por serem práticos de utilizar, sim, mas também por serem, captarem a atenção dos alunos com alguma facilidade também. São eles uma ferramenta que existe para criação de questionários interativos que nos permitem também avaliar o aluno de forma rápida também e de forma muito, muito prática, e é um recurso também inteiramente gratuito. Estou a falar de um recurso chamado Socrative, não sei se alguém conhecerá, eu penso que tenho possibilidade no chat de colocar o endereço, portanto eu vou colocar o endereço o endereço de acesso a esta ferramenta para depois quem quiser experimentar depois poder ver. Esta ferramenta também existe para
tablets, para telemóveis, portanto, no sistema Android, para estar presente no Google, na loja da Google e também na loja da Apple. E é muito bom para avaliar, lá está, de forma gratuita, podemos ter uma avaliação do aluno de forma interativa e muito prática. E uma outra ferramenta que também é muito engraçada que existe para fazer questionários aos alunos de forma interativa também, mas de forma também de gamificação, ou seja, usando a gamificação, que é o jogo, porque as crianças, obviamente, que gostam do jogo para sentir uma certa competitividade, pensar em competitividade com os outros alunos. E então há uma ferramenta que já traz imensos questionários já pré-elaborados, mas também que nos permite criar o nosso questionário sobre qualquer tema que queiramos e depois disponibilizá-lo para toda a gente ou não, que é o Kahoot. Não sei se depois se conhecerão ou não, mas eu vou deixar também o link, uma vez que é muito interessante e tem grande aceitação, principalmente pela... eu não diria só dos alunos do ensino do 5º, 6º ano, mas também de todas as idades, porque o facto é que torna os questionários muito mais interativos e muito mais, lá está, competitivos entre eles. Podem-se registar e depois respondem às perguntas num certo tempo definido e depois aparece a pontuação. É muito engraçado. Se puderem, se não conhecerem, se quiserem, tiverem a oportunidade de explorar, é bastante interessante. Inclusive, aqui na região Açores, eles fazem um concurso a nível de escolas, de todas as escolas do arquipélago, que é um concurso utilizando esta plataforma, o Kahoot, sobre a cultura geral dos Açores. Portanto, é uma forma também de levar os alunos a aprenderem mais sobre a cultura da sua própria região, que muitas vezes é descurada, ou muitas vezes não tem tanto conhecimento assim, o que é natural, porque às vezes no ensino, geralmente, nós somos 9 ilhas, cada ilha tem os aspectos culturais muito específicos e muitas vezes é difícil os alunos de uma ilha saberem o que é típico noutra ilha mais distante. Por isso esse concurso, e utilizando esta ferramenta, tem contribuído para que os alunos melhorem um bocadinho a cultura geral dos Açores. Por acaso é bastante interessante. Esta ferramenta, como eu vos disse, também tem na Apple Store e também no Google Store, portanto na loja da Google, portanto existe para Android, para iOS, e acho que é uma ferramenta que devem também explorar. Muito bem. Agora, vamos então agora falar de uma outra ferramenta, que é o Apps for Good. Só um segundo. Aqui. Muito bem. Apps for Good, podem ver portanto, na minha partilha, que tem o endereço do Apps for Good em Portugal, mas convém avisar que este projeto é um projeto internacional. Esta ideia, deste projeto, deste programa, surgiu em Inglaterra, portanto já há muitos anos, e recentemente, quando digo recentemente, digo também já, eu penso que há uns 10 anos já. Não é assim muito recente, mas o facto é que já existe há muito mais tempo em Inglaterra. Este projeto foi acarinhado pela Direção-Geral de Educação a nível nacional e é dinamizado em Portugal por uma empresa que é uma ONG que trata deste projeto e que o desenvolve, que é a CDI. E então neste site podem visualizar
podem ver como é que o que é o Apps for Good através deste endereço. Eu vou também entrar para ver o que é que vocês conseguem visualizar. Bom, não dá para visualizar muito, de facto, porque ele requer a autenticação para participar. No entanto, dá para ver de que é que se trata. Trata-se de um projeto que está em que de uma série de um percurso de forma a que os alunos preparem, antes de mais, pensem de forma em grupo, criando uma equipa numa situação problemática, portanto, partam de um problema e ao partir de um problema tentem arranjar solução para esse problema recorrendo a uma aplicação de telemóvel, ou seja, utilizando uma aplicação de telemóvel. Ou seja, partem de um problema, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito concreto, que foi o exemplo de uma app que foi desenvolvida até o ano passado por um grupo de alunos da minha escola. Eles repararam que muitas das vezes havia um problema que era o desperdício alimentar. E então viram que em casa das pessoas, geralmente há muitas vezes sobra comida e essa comida, alguma da parte dessa comida muitas vezes vai para o lixo, porque não há nenhum animal de estimação em casa que possa aproveitar esses restos, ou porque simplesmente optam por deitar o resto da comida fora. Então, partindo desse problema, eles pensaram de que forma é que poderiam arranjar uma solução para resolver esse problema. E em grupo chegaram à conclusão que poderia haver uma app de partilha de restos de comida para o bairro, para a zona residencial, para a sua área residencial, digo. Era uma aplicação em que a pessoa, o utilizador que tinha comida em excesso, fotografava, colocava a indicação do que é que era e disponibilizava numa plataforma, disponibilizava na aplicação que eles iriam criar. E por outro lado, uma pessoa que estivesse interessada em procurar, ou porque não teve tempo de cozinhar, ou porque os restaurantes estão fechados, ou porque precisava saber se existe alguém com sobras, iria àquela aplicação, procuraria e procurava ver se havia alguém com uma refeição disponível e havendo essa possibilidade, entrava em contato com essa pessoa e depois era feita a entrega da refeição. Isso foi um exemplo, portanto, foi um dos exemplos de aplicação que foi feito. Mas, para além de criar esse projeto, para além de criar o projeto da aplicação, portanto, a ideia, eles terão que pensar também num desenho da aplicação, os menus, a funcionalidade dos menus, um logótipo para a aplicação, todo o design, a parte gráfica da aplicação, da app, e também depois, e é a parte se calhar mais interessante, eles terminam esse projeto com a fase do pitch, que é a apresentação pública do projeto. Então, em 3 minutos, ou penso que são 3 minutos, tem que fazer uma apresentação do projeto, através mostrando as suas características, tentando entre aspas, vender a sua aplicação. Eles mostram as suas capacidades, as suas funcionalidades e de que forma é que
e como a consideram aquela a melhor app existente no mundo. E isso é excelente porque, para além de desenvolver diversas capacidades, não só em termos de empreendedorismo, também desenvolve oralidade. Eles têm que ter aquela capacidade de persuasão, a capacidade de comunicação ao mais alto nível, de maneira a conseguir captar a atenção do público, ou neste caso também do júri, e assim é um projeto então que desenvolve várias vertentes, todas elas acho muito bem desenhadas e desenvolvidas neste projeto chamado Apps for Good. Eu posso disponibilizar também algumas ferramentas, alguns documentos existentes relacionados com este projeto, traduzidos para português, porque alguns documentos não estão traduzidos para português ainda. E isso talvez possa também ajudar a que possam depois também utilizá-lo nos vossos contextos. Porque uma coisa importante é que, apesar de este projeto estar vocacionado para Portugal, podemos utilizá-lo também no nosso espaço de sala de aula, no Brasil, porque todo o caminho que é percorrido, todo esse caminho, acho que facilmente pode ser implementado em sala de aula, e acho que seria uma grande vantagem, porque, como eu disse, estimula muito não só a preocupação social, portanto, estimula o saber o que é que podemos fazer para ajudar alguém, não é? Porque estas são aplicações que ajudam alguém. Estimula a criatividade. Podemos também optar por caminhos relacionados com as alterações climáticas. Agora é um tema que está muito, muito em voga, não é? Cada vez mais, pelos piores motivos, porque realmente estamos a ver que infelizmente as alterações climáticas são uma realidade. Portanto, podemos pô-los a pensar sobre diversos aspectos e fazê-los pensar e, dessa forma, tentar arranjar soluções. Claro que nem sempre as soluções vão ser as mais sábias, as mais funcionais, digamos assim, mas em todo o caso, o facto de eles refletirem sobre esse assunto facilita bastante e estimula bastante não só o conhecimento dos alunos, mas também essa sua capacidade de preocupação social e com o mundo. O que é que nós utilizamos também para estimular ou para fazê-los pensar e orientar, de certa forma, nesse seu percurso, utilizamos muitas vezes as chamadas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu penso que, pronto, muita gente se calhar já ouviu falar sobre os ODS. Eu vou pôr o link para uma página em português, portanto, em Portugal, sobre este tema. Mas são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são objetivos que as Nações Unidas definiram para 2030 e estamos em 2024. Portanto, e eles já definiram isto em 2015, penso eu. Estes objetivos surgiram em 2015. Definiram objetivos a alcançar em 2030 e são eles 17 objetivos de desenvolvimento sustentável em que se pretende que sejam feitas tomadas medidas para combater diversos problemas. Ora, só isto pode ser um mote para os alunos refletirem sobre muitos dos problemas que existem na sua sociedade. E por isso é que muitas das vezes utilizamos este caminho não só para lançar debates,
como também no âmbito deste Apps for Good. Portanto, se eles se conseguirem criar ou pensar numa aplicação em que visem ou que tentem combater destes problemas que existem na nossa sociedade, é sempre uma vantagem. Muito bem. Portanto, este é o Apps for Good. Em relação ao Apps for Good, eu tenho, como vos disse, alguns documentos ou alguns exercícios, são 12 ao todo, que podemos utilizar para estimular a criatividade. Eu depois vou tentar arranjar forma de os disponibilizar, depois falando com o professor Miguel. Gostaria depois de saber se era possível também depois disponibilizar estes documentos que podem servir de apoio e também de ideias para poderem dinamizar nas vossas salas de aula. Muito bem. Pedro, sim. Posso fazer aqui uma questão sim. rápida? Bom, não sei se está previsto à frente ou não, mas como falou agora desse projeto dos apps for good, Pedro, o projeto que fez com os seus alunos na escola, que mereceu aquela menção honrosa nesta iniciativa, foi aquele que caracterizou da alimentação? Foi outro? Se for falar um pouquinho mais à frente, muito bem. Se for passar para um outro tema, eu tinha curiosidade em que pudesse partilhar qual é que foi e como foi esse processo de envolvência dos alunos para a construção desse app. Não sei, se for falar um pouquinho à frente, muito bem. Se não for, vou passar de tema, se puder caracterizar um pouco mais como é que foi essa dinâmica de construção, de mobilização, que recursos usaram. Se nos puder contar um pouquinho mais essa história, eu tinha curiosidade em partilhar. Eu já tive a oportunidade num outro momento de você partilhar, mas acho que poderia ser interessante aqui, Pedro. Ok, certo, obrigado, exato. Não, o projeto foi outro, realmente o projeto foi outro. O projeto que chegou a obter essa menção honrosa foi um outro chamado Internet Segura para Idosos, e foi um projeto já desenvolvido há mais tempo, foi em 2020, curiosamente no ano em que começou a pandemia e houve aqueles problemas de pandemia. Mas teve o seu início foi a sua apresentação nesse ano. E era um projeto que foi iniciado numa altura em que ainda estávamos em aulas normais, mas depois tivemos até que utilizar, através do ensino à distância, é que completamos o trabalho. Portanto, foi assim, de forma até virtual, assim à distância, que conseguimos muitas das vezes trabalhar, o que também foi um desafio ainda maior, mas que conseguimos atingir. Esse projeto do Internet Segura para Idosos partiu até de dois dos alunos que estavam preocupados com os seus avós, nem sequer eram os pais, eram os avós, que muitas das vezes tinham dificuldade em utilizar as novas tecnologias. E muitas das vezes eram vítimas de vírus, vítimas às vezes da própria fraude, portanto, sistemas de phishing e de outros problemas que surgem por vezes na internet, e quando as pessoas não têm cuidado ou não têm conhecimento, muitas vezes sofrem esses problemas. E então surgiu essa necessidade, também impulsionado um bocadinho também pelo afastamento que surgiu com a pandemia, o isolamento, das pessoas. Surgiu a necessidade de criar uma app para aproximá-los, e então a ideia deles foi a de criar uma aplicação que não só ensinasse a utilizar a internet de forma segura,
portanto, dando dicas e sugestões. A app tinha umas sugestões e umas dicas que iam surgindo aleatoriamente no ecrã, como também depois havia toda uma ferramenta de comunicação que permitia com que eles comunicassem por escrito diretamente com o seu familiar. Portanto, era essa a ideia, foi essa a ideia deles e que pronto, de facto resultou, porque com a apresentação correu bem, e eles tiveram então um bom resultado. Eu estava a ver se conseguia mostrar também o pitch, o pitch é a apresentação pública do projeto, e como vos disse, esse pitch acaba por ser o ponto alto do projeto, porque é nesse momento que eles tentam não só mostrar aquilo que fizeram, com muito orgulho, muitas vezes, a sua ideia, não é? Apresentam a sua ideia, como também desenvolvem competências de oralidade, no sentido de tentar rapidamente e de forma clara e de forma mais persuasiva possível, fazer crer que a sua aplicação é a melhor do mundo. Eu vou tentar mostrar um vídeo que tenho aqui desse pitch. Penso que ainda temos tempo e assim. Ok. Muito bem. Eu vou então partilhar o ecrã. Ok, vai ser um ecrã. Eu, para partilhar o áudio tem que ser com um separador ou com ecrã. Eu vou partilhar assim o ecrã. E pronto. Já estão a ver? Sim. Pronto. Ok, então vou começar o vídeo. Boa tarde a todos. Eu sou Martim Silva e a minha equipa de Apps for Good é Afonso Silva, Francisco Narciso, Francisco Cabral, Martim Rego e, obviamente, eu. Nós escolhemos como tema para a app ensinar as pessoas de terceira idade a usar o PC. A nossa aplicação terá bastantes vantagens, tais como ajudar as pessoas idosas a não entrar em sites com vírus, porque, como sabem, os vírus são perigosíssimos, mostrar que há sites seguros e outros que não são, apresentar uma lista de sites úteis para idosos, permitir falarem com outras pessoas também idosas, porque a socialização é muitíssimo importante, apresentar atalhos para ligar facilmente aos familiares, por exemplo, o Skype, proporcionar jogos de passatempos para se entreterem e ensinar os idosos a fazer pesquisas e ajudá-los a instalar antivírus. O nome para a nossa aplicação será ISPI, sigla de Internet Segura para Idosos. O que vai tornar esta aplicação diferente de todas as outras que já existem? Primeiro, é feita para alunos, não conheço as outras. E devido à nossa idade, temos uma maior sensibilidade e quando passamos muito tempo com os nossos avós, conhecemos melhor as suas dúvidas e tentamos resolvê-las. Nesta nova geração, ninguém vai escolher melhor e sabe os segredos da internet do que os jovens. Portanto, eu acho que somos a pessoa certa para fazer esse tipo de trabalho. ISPI, sigla de Internet Segura para Idosos. Muito bem. Esta então foi a apresentação, não para o júri, mas uma criação de um vídeo para a apresentação como se fosse publicidade à aplicação que eles fizeram. Pronto, como viram, esta parte da persuasão é muito importante e, portanto, isso acaba por estimular bastante toda essa vertente. Muito bem. Vamos então agora continuar.
íamos aqui na Apps for Good. Não sei se existe mais alguma questão sobre a Apps for Good. Em relação aos recursos existentes, eu posso disponibilizar depois algumas fichas que estimulam a criatividade, alguns caminhos que podem levar, mesmo que não seja, como eu disse, para desenvolver este projeto no sentido de ir a votação. Eu acho que todo este caminho que os leva a pensar nos problemas que existem na nossa sociedade é uma forma muito, muito saudável deles refletirem, deles utilizarem, pensarem como é que a tecnologia pode ser útil para a sociedade e, acima de tudo, lá está, da tal vertente empreendedora, de tentarem criar algo novo também, estimular a criatividade e fazê-la, torná-la torná-lo um negócio, digamos assim. Muito bem. O próximo tópico que queria abordar era o pensamento computacional, a programação e a robótica. Hoje em dia o pensamento computacional está muito em voga, é muito falado aqui em Portugal. A nível nacional existe um projeto de pensamento computacional direcionado ou mais no âmbito do ensino da matemática. Optaram por essa via, tem a via da matemática como um meio para trabalhar o pensamento computacional e estão a trabalhar essencialmente com alunos do terceiro ciclo, penso eu. Se bem que também já em alguns manuais escolares do primeiro ciclo, que é, portanto, os primeiros anos de escolaridade, também já começam a aparecer alguns exercícios que estimulam o pensamento computacional. E o que é isso do pensamento computacional? É isso que iremos também abordar ao longo desta parte do mini curso, e vamos ver também como é que o pensamento computacional leva também à programação e leva também à robótica, e de que forma é que todos estes assuntos estão, de certa forma, estes três estão de certa forma interligados um ao outro. Mas antes disso eu vou falar do pensamento computacional nos Açores. O pensamento computacional nos Açores surgiu através de um projeto implementado pelo governo há cerca de 3 anos, portanto já vai agora no 3º ano, e é um projeto que partiu do nada, porque na altura falava-se em pensamento computacional, mas não existia nada concreto em termos de atividades, em termos de métodos de ensino, em termos de metodologias, em termos de currículo. E então um grupo de professores dos Açores, de diversas escolas de todo o arquipélago, reunia-se periodicamente até pela internet, essencialmente pela internet, uma vez que as nossas ilhas estão bastante distantes uma da outra, como o professor Miguel sabe. E então reuníamos semanalmente, ou mais do que uma vez por semana, para preparar esse projeto. Cada um tinha certas competências, cada um de nós era uma equipa muito multidisciplinar, cada um éramos de áreas diferentes, e ainda estamos na equipa, não é? O projeto ainda não terminou, ainda não está todo concluído, somos uma equipa multidisciplinar, em que cada um tem a sua área de especialização e cada um tem também o seu background, as suas competências, a sua bagagem de conhecimento prévia. E tudo isso fez com que, de certa forma, juntássemos cada um
todos os nossos pontos fortes, de maneira a criar um projeto que foi um projeto de raiz, o que levou, o que foi muito mais trabalhoso. E por isso houve um ano zero, em que tivemos efetivamente a preparar não só desde o início os eixos de ação, criar o conceito de pensamento computacional e entender o que é o pensamento computacional, indo buscar estudos já realizados noutras áreas, noutros países, digo, principalmente Inglaterra. A Inglaterra, portanto, já está um bocado avançada nesse conceito. E no Brasil também. No Brasil também existe muitos documentos, muitas teses elaboradas sobre esse conceito. Aliás, foi uma das fontes que utilizamos para aprender mais sobre o pensamento computacional. E então, como nos foi dado a indicação de que teríamos que criar essa disciplina para aplicar ao primeiro ano do ensino básico, portanto, a crianças de 6 anos, tornou-se um pouco mais difícil porque o facto é que a maior parte das atividades que encontramos de pensamento computacional eram todas dirigidas para alunos já mais crescidos e desenvolvidos. De maneira que tivemos que adaptar muitas coisas, tivemos que separar algumas das atividades já existentes, tentar adaptá-las, tentar torná-las diferentes, porque muitas das vezes teríamos que, por exemplo, com uma criança com 6 anos, que está no primeiro ano do ensino básico, não sabe ler, de maneira que uma das grandes dificuldades era essa, era tentar fazer com que os alunos fizessem algo que mesmo sabendo que eles não iriam conseguir ler, não é? E tudo isso foi feito de raiz e demorou o seu tempo e, portanto, foi um trabalho bastante exaustivo e bastante trabalhoso. Mas o facto é que conseguimos criar, ao final desse ano zero, conseguimos criar não só os eixos curriculares da disciplina, e criar também atividades para o primeiro ano, utilizando diversos recursos, os quais eu pretendo falar aqui. Utilizamos, como eram alunos do primeiro ano, utilizamos muitos dos recursos que utilizamos foram através de jogos que estimulavam o pensamento computacional. E quando falamos em pensamento computacional, falamos mais em pensamento do que em computacional. Muitas das vezes associamos a palavra pensamento computacional a computadores, mas o facto é que nós, com pensamento computacional, queremos quase desconstruir o trabalho de um computador. Ou seja, queremos mostrar como é que um computador pensa. O processo que está por detrás do funcionamento de uma máquina. A lógica que existe no funcionamento de uma máquina. E tudo isso. E tudo isso é que consideramos o pensamento computacional. E também, claro, isso depois desenvolve várias vertentes, como por exemplo a resolução de problemas, em que é dado ao aluno um problema e ele tem que o resolver, tem que tentar arranjar uma solução para esse problema. E só nesse âmbito trabalham-se imensas competências, como a resiliência, a persistência, portanto a capacidade de tentar enverdar por diversos caminhos até chegar ao sucesso, o não desistir, que muitas vezes, e sente-se muito essa dificuldade nos alunos de baixar os braços, ao mínimo de dificuldade, baixam os braços. E com estas atividades tentamos também trabalhar um bocado isso. E isso era feito como? Através de jogos, alguns jogos. Vou-vos mostrar ao longo desta apresentação alguns dos jogos que nós utilizamos, alguns dos jogos que fizemos, e outros que também pretendemos vir a desenvolver, e qual o caminho que pretendemos tomar com
com este projeto. Este projeto, como vos disse, já existe há 3 anos, mas no primeiro ano foi o ano 0. O ano passado, os professores tutores, as pessoas que estavam no projeto, lecionaram o primeiro ano de escolaridade, portanto, crianças com 6 anos. E este ano deram seguimento e acompanharam as turmas para lecionar o segundo ano do ensino básico. Portanto, são crianças atualmente com 7, 8 anos. E é esse o cenário. E o que é que se pretende? Pretende-se criar, com este projeto, a ideia é de criar este pensamento computacional até ao 6º ano de escolaridade. Portanto, fazer com que eles, ao chegarem ao 6º ano de escolaridade, tenham trabalhado algumas competências relacionadas com o pensamento computacional. E essas competências, eu vou já mostrar algumas delas, mas para isso eu vou-vos mostrar, antes de mais, algumas das atividades que nós realizamos. Por exemplo, uma das atividades, até foi logo no início do ano, foi este jogo. Foi um jogo em que os alunos em grupos de 4 e puxando um elástico ligado a 4 cordas, teriam que, em trabalho cooperativo, em trabalho de cooperação e de união de esforço, teriam que segurar um copo puxando o elástico e pegando no copo e depois transportá-lo para um outro local. Esse jogo, parecendo que não, estimula muito a coordenação entre eles. Nestas idades eles ainda têm algumas dificuldades de coordenação, têm que ter boa capacidade de comunicação uns com os outros, que também muitas das vezes é um problema para as crianças nesta idade, e tudo isso foi trabalhado com esta atividade que, lá está, sendo física, está a trabalhar o pensamento computacional. Aqui uma outra imagem em que eles estão a correr e a transportar o copo. São 4 alunos, cada um deles segura uma corda e transporta, neste caso, um rolo para um outro local. E, obviamente, pronto, havia uma certa competitividade, não é? Um jogo que torna também mais... torna um bocado mais apetitoso este tipo de atividades, de maneira que eles ficam com mais interesse e mais interesse em ganhar. Eles querem ganhar. E então tem que balancear entre a velocidade em que fazem as coisas e a coordenação e a atenção e a concentração que têm que ter para conseguir transportar sem deixar o copo cair, porque não podiam deixar o copo cair, e para que isso não acontecesse, todos eles tinham que estar em sintonia uns com os outros. Para além deste tipo de jogo, que, portanto, que é possível, é muito fácil de criar utilizando materiais caseiros, digamos assim, nós utilizamos nas aulas de pensamento computacional alguns jogos que pertencem a uma série de jogos chamados Smart Games. Não sei se têm conhecimento. Eu vou talvez indicar aqui, partilhar no site alguns desses Smart Games. Eu penso que estão disponíveis em algumas lojas como a Amazon, etc. Mas há um site que tem informação sobre esses jogos. Alguns são mais direcionados. Atenção que estes jogos são para todas as idades possíveis, portanto não só adequados ao primeiro ciclo, mas também para
para outras idades, outras faixas etárias, até para adultos, até o nível de dificuldade muitas das vezes chega aos adultos. E são jogos que têm muito interesse porque estimulam não só a concentração, mas também a inteligência, não é? Portanto, chamados smart games, porque precisamente porque estimulam muito o pensamento. Estimulam o pensamento, a organização, a lógica, o raciocínio e tudo isso é bastante estimulante para eles. Este aqui que vêem na imagem é um jogo em que eles utilizam uns blocos e tem um livrinho, não é? Um livro com os diversos níveis e eles têm que criar a imagem que lá está utilizando os blocos. Ora, nem sempre é fácil porque primeiro porque cada nível vai sendo mais difícil, não é? Que a dificuldade vai aumentando, mas também porque esses blocos têm uma característica que é, eles quando eles têm umas estrelas que mudam de cor e consoante a orientação do bloco, a estrela aparece numa determinada cor. E então eles têm que procurar formar a imagem que lá está no nível, colocando as estrelas com a cor certa. Portanto, tem que estar com a cor certa e por vezes nem sempre é fácil, não é? Portanto, tem que ir tentando, lá está, a tentativa e erro, a persistência, de maneira a que eles até conseguirem terminar o nível. Estes jogos foram feitos nas aulas em trabalho de pares, o que levou também a estimular o diálogo, a conversação, o trabalho em equipa, e que já desde estas idades que precisa ser trabalhado. Portanto, eles precisam saber trabalhar em equipa. Uma outra... ok, não sei se... ok. Portanto, depois, outro exemplo de atividade é uma atividade que parece bastante simples, mas que nem sempre para eles que é a de organizar uma tarefa. Nesta tarefa específica, eles tinham uma receita, eles tinham os passos de uma receita e eles tinham que pensar o que é que fariam primeiro. Portanto, qual era o primeiro passo numa receita, qual é o primeiro passo a fazer? Se era colocar no forno, se era primeiro separar os ingredientes, se era mexer, se era retirar do forno, tinha os diversos passos e eles tinham que numerar, colocar por ordem, até encontrarem a ordem correta para os diferentes passos de uma receita. Antes disso, claro, foi trabalhado também com eles os passos que eles tomam, as tarefas que eles realizam diariamente e a ordem com que eles as realizam, desde o acordar até o tomar o pequeno almoço, até o jantar, pronto. Essas tarefas diárias, muitas das vezes eles têm dificuldade também em situá-las no tempo e de uma ordem cronológica de ordenar, portanto, cronologicamente essas atividades. Uma outra atividade que nós realizamos também neste projeto e recorrendo aos tablets, aqui já temos tablets, é o jogo do Sudoku, que é um jogo em que eles têm que colocar diferentes as cores, portanto temos quatro colunas e 4 linhas e 4 cores diferentes. E eles têm que colocar essas cores sendo que elas não se podem repetir nem na mesma linha nem na mesma coluna.
Portanto, as cores não podem aparecer de forma repetida nem na mesma linha, nem na mesma coluna. Isso parecendo um jogo bastante simples, leva a que o aluno desenvolva bastante o raciocínio. É um jogo que eles não podem fazer de forma automática, têm que olhar para lá com atenção e tentar descobrir o resultado e por outro lado, trabalha também uma competência que é também trabalhada no primeiro ciclo de ensino básico, que é a visualização de tabelas dupla entrada. Com este trabalho, com esta atividade, também acabou por haver uma certa interdisciplinaridade, no sentido de estarmos a trabalhar algo que depois veio a ser útil para outro contexto, neste caso para a matemática, em que eles utilizam este tipo de visualização em tabelas, em tabelas de dupla entrada, com colunas e linhas. Esta atividade eles gostaram bastante, não só pela utilização do tablet, que foi um incentivo, de certa forma, que serviu de incentivo, mas também porque acharam também o jogo um desafio interessante. Depois, no segundo ano, fizemos a mesma coisa, mas com tabelas um pouco maiores, portanto, uma tabela já com 6 colunas e 6 linhas e 6 cores diferentes. E assim tornou-se um desafio mais estimulante. E finalmente chegamos aos robôs, porque um dos objetivos deste projeto, portanto, é que eles percebam realmente o funcionamento dos robôs. E ao programarem o robô, eles têm que ter muito a noção de espaço, a noção espacial. E nestas idades torna-se bastante difícil. Portanto, foram realizadas, até trabalharmos com os robôs, foram realizadas muitas atividades em que foi praticado ou estimulado a noção de espaço. Eles saberem a esquerda, saberem qual é a direita, eles reconhecerem que quando estão de frente para a pessoa, a minha esquerda é a direita deles, por exemplo, e tudo isso foi trabalhado de diversas formas, através de canções, através de danças até, através de diversos jogos, até chegarmos à utilização dos robôs. Agora lembrei-me que, em relação aos jogos, um dos jogos que nós fizemos foi um jogo que é bastante possível de realizar de forma fácil e sem grandes recursos, que é o Robô Humano. O Robô Humano é um jogo em que nós, portanto, são duas pessoas, não é? 2 alunos, em que um é o programador e o outro é o robô. E nós podemos dar as indicações ao robô tocando no braço. Por exemplo, se é para virar para a esquerda, tocamos no ombro esquerdo. Se queremos que o robô vire para a direita, tocamos no ombro direito. Se queremos que o robô ande para a frente, tocamos no peito. Se queremos que o robô recue, que ande para trás, tocamos nas costas. E, portanto, assim, dessa forma, eles puderam fazer quase como se fosse uma ponte até a utilização final aqui destes robôs, em que temos exatamente a mesma coisa. Temos uma seta para a frente, uma seta para a esquerda, uma seta para a direita e uma seta para trás, e a finalidade é controlar o robô ou dar as indicações ao robô de forma a que ele chegue onde nós queremos que ele chegue. Havia uma casa de partida e havia uma contextualização da história. Neste caso, nesta atividade específica, a ideia era salvar animais que estavam em perigo. Portanto, tínhamos primeiro que o robô tinha que primeiro ir buscar uma ferramenta, ou era uma corda, ou era... Ai, desculpa. Ou era uma corda, ou era uma tesoura,
havia várias ferramentas em que os alunos iam procurar a primeira ferramenta correta para depois ir salvar o animal que estava em perigo. Havia um animal que acho que era uma tartaruga que estava presa numas redes, portanto tinha que ir buscar a primeira corda e depois levar a tartaruga, e então ele tinha que fazer a programação do robô para ele seguir esses passos. Veem que está ali uma menina com um caderno na mão. Porquê? Porque antes de executar, eles tiveram que pensar no código, tiveram que pensar em qual o caminho mais correto até chegar. Quantos passos para a frente ela teria que dar, quantas vezes ela tinha que rodar para a esquerda, quantas vezes tinha que rodar para a direita. Pronto, tudo isso eles tinham que pensar e só depois é que iriam experimentar a ver se o código que eles pensaram está correto. Se não estiver certo, eles teriam que voltar para trás e emendar e então voltar a repetir a tarefa até conseguirem chegar ao seu objetivo. Aqui temos o tabuleiro noutra perspectiva. E a atividade foi precisamente essa. Vem uma pá. Exatamente. Acho que era a tartaruga que estava enterrada na areia. Havia um cagarro que tinha o bico preso numas redes, precisava de uma tesoura. Um cagarro é uma ave. Agora aproveito para falar nessa espécie, que é uma ave típica aqui da região dos Açores, muito comum, e com um cantar muito engraçado, que é uma ave migratória que surge aqui que passa grande parte do tempo, nidifica até aqui nos Açores. Lá está, estas atividades também servem para falar um pouco de tudo e servem também para falar não só de questões ambientais, mas também utilizamos para falar um pouco sobre as ilhas dos Açores, para contextualizar as atividades também com a nossa realidade insular. Muito bem. Antes de passarmos aqui à utilização da IA, eu queria também só falar sobre em relação ao pensamento computacional, gostaria de falar nos eixos da ação, ou seja, o que é que nós, com este projeto, o que é que nós as nossas linhas orientadoras, digamos assim. Nós temos então o sentir e comunicar, em que trabalhamos a socialização, as dinâmicas de grupo, como vocês viram nestes exercícios, a expressão criativa individual, há sempre a possibilidade deles criarem e mostrarem a sua individualidade e a sua criatividade. E também trabalhar com persistência. Todo esse trabalho é feito para que eles, caso errem, eles não desistam, mas voltem a tentar novamente até conseguirem. E porque é uma das grandes dificuldades que temos sentimos nos nossos alunos, em qualquer faixa etária, é engraçado, é a sua falta de persistência. Depois, o segundo eixo da ação é o pensar e organizar, ou seja, o pensamento analítico, o reconhecimento de padrões, ou seja, o facto de eles reconhecerem que algo tem uma certa tendência e, portanto, completarem de acordo com a tendência que existe. Isso era visível, por exemplo, no jogo do Sudoku, e a definição de variáveis. Depois temos também o terceiro eixo, é o planear e o explicitar, em que eles projetam um algoritmo, mas depois também têm que o explicitar, mostrar, explicar. Tem um método de tentativa e erro. Muitas das vezes naqueles jogos eles tentam, veem que não dá, veem que algo está errado, têm que voltar para trás, emendar e tentam novamente até conseguir. E a reformulação, fazem então a reformulação da resposta, ou seja, há uma certa depuração, que é um conceito de programação, não é? A depuração, a correção dos erros encontrados. E depois temos o quarto eixo, que é o criar, em que há a resolução de problemas, a generalização, a programação e a reformulação das soluções. Portanto, tudo isso
é trabalhado neste pensamento computacional. E é feito não só, como viram, através de equipamentos tecnológicos, como viram, os robôs, como também é feito com atividades que não são propriamente tecnológicas, mas que acabam por trabalhar estes conceitos que são muito importantes para a utilização da tecnologia. E é uma coisa bastante importante. É algo que devemos ter em consideração, porque muitas das vezes pensamos que para ensinar tecnologia precisamos de tecnologia, mas não, podemos partir do mais simples para chegar lá. Podemos partir de atividades que não estão propriamente a utilizar a tecnologia e chegamos lá, ou conseguimos desenvolver algo que facilite esse trabalho. Existem algumas atividades. Eu vou partilhar com vocês um recurso que existe de atividades também consideradas os unplugged, portanto, que não estão ligadas à tecnologia, que é de um projeto chamado Bebras. BEBRAS. Eu vou colocar aqui no chat o link para depois poderem visualizar, caso tenham algum interesse. Está aqui. Só um segundo. Ok. Isto é um projeto também internacional, mas que trabalha o pensamento computacional através de atividades que não estão ligadas propriamente, não são atividades digitais, digamos assim. E, finalmente, também, agora, fazendo a ponto para atividades mais em que usam a tecnologia e que aí precisamos efetivamente de recursos tecnológicos, eu gostaria de falar também de um site de programação internacional que é o chamado code.org. Se calhar muitos já conhecem. Eu vou deixar eu não sei se deixei em forma de link, não. Eu vou colocar assim. Pronto, assim talvez. Ok, code.org é um website que também tem em português, tem algumas atividades em português e podem ser utilizados de forma gratuita nas aulas, portanto com grupos de alunos. Podemos criar uma sala com os alunos, com o grupo de alunos que nós temos e permite que eles desenvolvam também atividades relacionadas com o pensamento computacional, ou seja, de forma estes eixos que vos falei para alunos portanto, de idades mais avançadas. Estas atividades são muito adequadas para trabalhar estes eixos de ação do pensamento computacional. Se quiserem visualizar, é bastante interessante. Muito bem. Eu já agora aproveito também para fazer ponte para um outro. E utilizando este code.org, eu já conheço este code.org há muitos anos, porque é uma ferramenta que eu utilizo também no clube de programação e robótica da escola. Portanto, eu desde há uns anos que tenho vindo a dinamizar um clube de robótica para alunos do 5º e 6º ano, portanto, idades compreendidas entre os 10 e os 12, 13 anos de idade, em que eles trabalham com algum equipamento que vamos tendo, algum equipamento de robôs, de robótica, mas também aprendem a programar. E este recurso que eu vos dei, o code.org, é uma boa ferramenta para eles aprenderem a programar. Aprenderem a programar em forma de blocos, porque hoje em dia há a possibilidade de, através de blocos de programação já pré-definidos, eles conseguirem fazer um programa, criar um programa de forma muito, muito simples
e de forma muito intuitiva. E este Code.org desenvolve muito esse tipo de aprendizagem, porque tem vários níveis de dificuldade e conseguem com bastante facilidade descobrir ou perceber como é que funciona o sistema de programação. Um programa tem que obedecer uma certa ordem, não é? Quando é executado, tem uma certa ordem de execução, de cima para baixo, começa por ler sempre de cima para baixo e há uma certa interdependência entre as coisas. A organização ou a localização onde estão os blocos colocados é muito importante para que o programa funcione. É como, por exemplo, numa receita, lá está, daí a tal relação com aquela atividade que vos falei, que vos mostrei há pouco da receita que fizemos com os miúdos do 5º e 6º ano, do 5, 6 anos, do primeiro ano do ensino básico. Aí eles precisaram saber qual era o primeiro passo a fazer quando queriam fazer um bolo, não é? Para fazer um bolo. E então, esse tipo de pensamento é muito importante quando chegamos a este tipo de atividades, em que eles já têm que, ao programar, têm que também colocar os blocos e os blocos de programação pela ordem correta, e assim, só assim é que vão ter o programa a funcionar. Este Code.org tem também tem imensas ferramentas que podem explorar, e aconselho-vos vivamente a explorar e a ver com calma. São desafios até bastante estimulantes para os vossos alunos, porque envolvem até o Minecraft e tem diversas personagens que eles certamente vão gostar. Mas, para além disso, temos também, queria-vos mostrar o Hour of Code. Hour of Code é a hora do código, que é uma iniciativa também relacionada com este site, em que permite que é um projeto que pretende que numa determinada semana, penso que é todos os anos em outubro, haja o maior número de alunos possíveis a programar ao mesmo tempo. Pois, peço desculpa, eu não fiz os 2 pontos. Eu mandei o link, mas enganei-me nos 2 pontos. Eu vou fazer novamente, hourofcode.com. Pronto. Se entrarem depois no site, vão ver em baixo que tem um mapa com as diversas iniciativas existentes a nível mundial de programação. São atividades que as escolas, que como professor, por exemplo, lembra-se de realizar com o seu aluno, com os seus alunos. Lança um desafio aos seus alunos de programar ou de utilizar um determinado jogo ou um destes jogos do Code.org, por exemplo, numa sala de informática, àquela determinada hora, e então pode criar essa atividade aqui e depois ela fica a aparecer no mapa. Se visualizarem o mapa, não sei se alguém já esteve a observar, vão ver que no Brasil há muito poucas atividades realizadas. Portanto, eu espero que talvez mais tarde, quem sabe, depois possam vir a alterar essa realidade e quem sabe depois consigam desenvolver mais atividades neste âmbito. Porque eu acho que é um projeto bastante interessante e bastante estimulante também para os alunos. Ok? E pronto. Estes são alguns dos projetos que utilizam o Code.org e que utilizam também estas ferramentas. Ok. Uma outra ferramenta, finalmente, para estimular a criação e também utilizando o código, mas que aqui temos uma vertente diferente, que é a liberdade de criação.
temos a possibilidade do aluno criar livremente aquilo que quiser com o código, é o scratch.org. Não sei se... desculpem, não é scratch.org, é scratch.mit.edu, porque é uma ferramenta criada pelo MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que é um instituto de tecnologia Massachusetts, nos Estados Unidos. Eles têm imensas, por acaso, imensas ferramentas relacionadas com a educação, e esta em particular é muito interessante porque permite ao aluno criar as suas próprias animações, os seus próprios jogos de forma livre, e até partilhá-las torná-las abertas para qualquer pessoa visualizar. Está bem? Como estamos a ficar com pouco tempo, eu vou exato. Como temos pouco tempo, eu vou então tentar adiantar um pouco. Portanto, este projeto, este scratch.mit.edu, é um site que funciona através de uma janela do navegador, não é? Mas também podem descarregar a aplicação para Android, também existem aplicações para Android do Scratch, e existe também para os mais pequeninos, para o pré-escolar, para alunos a nível do pré-escolar, ou dos primeiros níveis 6, 7, 8 anos, por aí. Se calhar também podem utilizar esse Scratch, mas numa variante chamada Scratch Junior, o Scratch JR. Se procurarem em Scratch Junior no Google Store, no Play Store, ou então na loja da Apple, da iOS, irão encontrar esse Scratch Junior, quer para tablets, quer para telemóveis, que de forma muito simples também estimula a criatividade, porque é muito importante estimularmos a criatividade dos nossos alunos e puxarmos um bocadinho pelas obras, desde ter idade, eles começarem a mostrar aquilo que, as suas ideias e mostrar aquilo que conseguem fazer. Muito bem. Bom, em termos de robótica, como viram, as escolas dispõem, aqui nos Açores já dispõem de algum equipamento de robótica, de robôs. Temos os bibots, que são aqueles robôs pequeninos amarelos que há bocado mostrei nas fotografias, mas as escolas receberam também na região algum outro equipamento, como por exemplo o Lego Spike. O Lego Spike são robôs já com algum grau de complexidade, portanto, se calhar mais adequado a alunos do segundo ciclo, portanto, com 10, 11, 12 anos. Mas é um equipamento também um bocado caro. Também mais em conta, mas também muito interessante e muito adequado também a alunos dessa faixa etária, é o Microbit, que é um equipamento também muito potente, porque tem muitos acessórios, tem diversos sensores e é muito fácil programar, porque existe também os códigos por bloco, lá está, a codificação por bloco em língua portuguesa, eles podem, em português, podem utilizar a programação por blocos. Existe também os robôs MBot, que são da MakeBlock, que é uma companhia. Esses aí também já são um pouco mais caros, mas também são bastante potentes. Existe já a versão 2 do MakeBlock. E pronto, e para os alunos mais avançados, aqueles que queiram enverdar mesmo pela robótica, nós cá utilizamos os kits, são conjuntos de peças que não são muito caros, abaixo, portanto, não são um investimento muito alto, e que dispõem de algumas peças que eles depois podem aprender, seguindo o manual de instruções, podem aprender a montar, e eles próprios montam o seu próprio robô, o que é bastante interessante, e é um trabalho também só de aprendizagem, só pela própria montagem já é uma grande aprendizagem, não é? São os kits Arduino, existem com diversos sensores e diversos equipamentos. Existe em Portugal, existem
concursos ou diversos eventos relacionados com robótica. Eu queria só rapidamente falar num deles, que era o RoboParty, que é um evento que existe em Guimarães, na cidade de Guimarães, no norte de Portugal, que é o RoboParty, em que os alunos ou um grupo, uma equipa que participa, é-lhe dado um kit, lá está, um desses kits de robôs, Arduino, em que eles têm que montar, desde soldar até colocar no local certo. São acompanhados por tutores, mas eles têm que, mais livremente e mais depressa possível, têm que criar de raiz, montar as peças de robô. E depois de montar, tem que programá-lo e tem que programá-lo para realizar uma determinadas tarefas. Se depois quiserem procurar, eu vou-vos só dar o site e depois eu vou-vos dar o site. Só um segundo. Chama-se RoboParty e é na cidade de Guimarães. Okay? Eu vou deixar aqui no link o endereço. Assim, para tomar. É um evento que decorre todos os anos, este ano já vai decorrer também em março. E para além disso, existe também o Festival Nacional de Robótica, que é também para alunos mais avançados que queiram bem enverdar por esse, quem sabe, aqueles que têm bons resultados neste RoboParty, geralmente são depois participam também no Festival Nacional de Robótica, que é um evento também nacional, que existe em diversas cidades do país. E é um festival bastante interessante. Este aqui, o de 2024, já se encontra disponível para consulta. Para terminar a apresentação, vamos falar então só rapidamente sobre a utilização da IA na educação. E sobre esse assunto, queria só referir que existe realmente um certo medo sobre a inteligência artificial e de que forma é que ela vai afetar a nossa realidade como professores e o desempenho dos alunos, não é? Mas o facto é que temos visto que, apesar desse medo, e tirando algumas situações em que houve trabalhos de alunos entregues por alunos feitos com recurso ao ChatGPT e a outras ferramentas de inteligência artificial, o facto é que já estão a arranjar mecanismos para tentar contornar essa situação. Isso porque o facto é que nós não podemos fugir a essa realidade e a inteligência artificial veio para ficar e apenas temos que nos adaptar e criar defesas de maneira a utilizá-la da melhor forma e fazer com que os alunos a utilizem da melhor forma também. Porque esta ferramenta tem um potencial de revolucionar a forma como aprendemos e também como ensinamos. Não é? Pode ser utilizada para personalizar o ensino, adaptar o conteúdo às necessidades individuais do aluno, que é muito importante, e também pode ajudar também para fornecer em tempo real feedback e até automatizar as tarefas não só administrativas e por exemplo, de avaliação. A inteligência artificial na educação tem essa vantagem da personalização do ensino, porque existem já ferramentas em que a IA pode ser utilizada para analisar o desempenho individual dos alunos e assim adaptar os conteúdos de acordo com as necessidades de cada um. Cada um tem o seu ritmo de aprendizagem, tem os seus níveis de aprendizagem diferentes e a IA, essa inteligência artificial, pode ajudar a adaptá-la. Pode adaptar os conteúdos, portanto, pode ser usada para gerar conteúdo personalizado ou no espaço, ou relacionado com o espaço, com o meio físico e o meio também social em que nos encontramos, ou socioeconómicos também, ou até direcional para diversos interesses e necessidades, não é? Assim pode fazer com que o aluno se sinta mais envolvido e sinta essa aprendizagem de forma mais significativa. Pode servir para dar feedback em tempo real,
E também pode servir para, como eu vos disse, para aquela questão da criação ou facilitação de correção, ou de avaliação, desculpem, de avaliação do próprio aluno. Existem algumas plataformas, e para terminar, eu vou só falar numa plataforma que eu tive conhecimento, que é simplesmente fantástica e que é muito fácil de utilizar. É um recurso que tem a possibilidade de ser, portanto, de se comprar uma anuidade, mas que não é obrigatório. Tem a possibilidade tem uma versão gratuita para professores que é bastante funcional e que funciona bastante bem, que é o magicschool.ai. Se depois quiserem experimentar, aconselho. Porque ele permite não só, por exemplo, eu outro dia precisei de criar uma rubrica de avaliação e ele tem a possibilidade de criar rubricas de avaliação de uma forma incrível, em que escrevemos o texto, escrevemos como se fosse o chat GPT, escrevemos aquilo que nós pretendemos avaliar, e ele cria em diversos, dizemos quantos níveis, indicamos quantos níveis é que queremos de avaliação, e ele simplesmente cria essa rubrica. E depois ele cria em inglês, mas depois temos a possibilidade de traduzi-lo automaticamente para português, o que é também fantástico. Essa ferramenta é muito interessante. Depois tem por exemplo, tem a possibilidade de criar questionários sobre um determinado tema, colocamos o tema em si, ele cria, dizemos quantas perguntas queremos, enfim, as possibilidades são muitas. E vemos, mais uma vez, que a IA pode nos servir realmente também pode nos apoiar nesta tarefa de criar conteúdo novo e de criar também recursos mais adaptados aos nossos alunos diferentes, aos nossos alunos de forma individual e os nossos alunos que têm também mais dificuldade em aprender, porque cada um é diferente do outro e cada um tem o seu ritmo e temos que, por vezes, é um grande sacrifício, não digo sacrifício, mas uma árdua tarefa essa de tentarmos adaptar o ensino a cada um dos nossos diferentes alunos. Muito bem. E assim termino a minha apresentação. Eu espero que tenham gostado, que tenha sido útil e que sintam e que tenham sentido que realmente valeu a pena este bocadinho. Se tiver alguma questão, não sei, professor Miguel. Bom, por enquanto não surgiu nenhuma questão aqui no chat, ninguém levantou a mão, foram provavelmente aqui observando. Não sei se alguém quer colocar alguma questão ao Pedro. Sedna. Olá, Sedna, muito bom dia. Pode colocar a sua pergunta ao professor Pedro. Bom. Vamos aguardar enquanto a Sedna possa ligar o microfone e colocar a pergunta. A Lenilda também colocou. Então vamos fazer o seguinte, enquanto a Sedna pede... Olá, agora estamos a ouvir, Sedna. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Professor Miguel, estou acompanhando o seminário desde o dia 1º, todas as atividades. Estou muito feliz, eu gostaria de parabenizar o professor Pedro, porque de muita relevância as atividades, seminários têm que ter mesmo essas atividades que possamos pegar e adaptar para o nosso aluno de inclusão. Muito obrigada mesmo. Sejam muito bem-vindos aqui. Obrigado, Sedna. Eu sem querer baixei a mão da Lenilda, mas a Lenilda eu já tinha registado, então Lenilda, fique à vontade para colocar a sua questão, porque também daqui a pouco nós vamos iniciar a outra oficina, o outro mini curso, mas coloca a sua questão, Lenilda. Bem, antes de mais, muito obrigada e parabéns pela apresentação, porque são muitos recursos realmente
e nós não temos noção das possibilidades de utilização desses recursos. Nós muitas vezes temos ideias não apenas a nível do ensino básico, mas às vezes também do ensino universitário. Eu vivo em Cabo Verde e nós nem sempre dispomos de toda a tecnologia para ensinarmos conceitos às vezes simples. E essa possibilidade, eu gostei imenso da possibilidade do pensamento computacional ser ensinado sem o recurso à tecnologia, porque já cria nos alunos essa disponibilidade para a aprendizagem e desmistifica muito essa noção. Queria agradecer mais uma vez e também perguntar se dessas várias plataformas que apresentou, há algumas que são exclusivamente para o ensino básico e até que ponto outras podem, se calhar, ser adaptadas para o ensino superior. Muito obrigado, Nilda. Bem, de facto, eu penso que algumas poderão ser adaptadas. Talvez aquelas existentes naquele recurso que eu indiquei, que é o Bebras. Algumas são efetivamente para quinto e sexto ano, portanto são para o ensino básico, mas se calhar podemos talvez adaptá-las para o ensino mais ensino superior. Portanto, é uma questão de adaptação, efetivamente, mas a metodologia pode ser a mesma, pode ser utilizada a mesma metodologia e adaptá-la. Eu penso que sim. Foi muito interessante, Pedro, trazer-nos aqui assim, uma visão bastante ampla, não é? Para que fiquem aqui pistas, não é? Principalmente pistas para que os professores, os pesquisadores que tenham interesse possam, por esses aplicativos, por esses sites, por essas experiências que colocou, não só ter a visão de que a tecnologia, a robótica, ela tem sempre um caminho mais profícuo, que é de ser canalizado não só para a interação direta, exclusiva com a tecnologia, mas como o professor Pedro nos colocou aqui, ele faz muito bem com os seus alunos na sua escola, que é sempre trabalhar na perspectiva de projetos, não é? Que envolvem os alunos em desenvolvimento de competências, em processos que têm que planear ações, tomar decisões, dialogar, negociar. Então, esse é o grande valor acrescentado das iniciativas que o professor Pedro nos colocou. Ao longo da sua apresentação, da sua explanação, eu fui adicionando aqui alguns materiais. Eu sei que também que o Pedro fez uma sessão formativa em realidade virtual com óculos e está disponível no site da própria Direção Regional de Educação dos Açores. Eu coloquei aqui, sei que ele fez um vídeo com os alunos no Clube de Programação em Robótica, com uma vista aérea da escola, também coloquei aqui, fui adicionando aqui algumas coisas, Pedro, que eu conhecia do seu trabalho, para que os participantes pudessem conhecer. E, Pedro, só resta agradecer, ficaram aqui inúmeras pistas, e pistas que talvez um dia possamos resgatar e pedir mais uma vez a sua participação, quem sabe, para selecionarmos aqui um destes recursos e talvez envolver alguns professores de algumas escolas que tenham interesse em iniciar, por exemplo, um projeto de tecnologia ou de robótica na sua escola, e que nos possamos eventualmente concentrar numa destas tecnologias para que os professores possam, quem sabe, colocar também no mapa, num daqueles projetos internacionais, um ícone da sua escola, que, para além das escolas que eu coloquei aqui, que existe São Paulo, Rio de Janeiro, João Pessoa, Rio Grande do Sul, possam existir escolas de outros estados, e que isso seja também por iniciativa de alguns professores. Fica aí já a provocação, Pedro, quem sabe um dia a gente resgata aí um novo contacto e organizamos aí um momento para selecionar um destes aplicativos e convidar os professores, se desejarem, para participar. Da minha parte, agradecer muito este trabalho que faz. Não é surpresa para mim. Nós tivemos a oportunidade, como eu disse no início, na apresentação, de nos conhecermos nos Açores, e já na época o Pedro era um professor muito dinâmico, muito proativo, muito comprometido com uma inovação pedagógica,
e só tem vindo a consolidar isso, e é sempre um prazer ouvi-lo e trazer as experiências que faz aí, e que eu sei que partilha não só com os colegas da escola, mas com os restantes professores, como acontece com aquele momento formativo da realidade virtual com outras escolas do arquipélago. Então, parabéns pelo trabalho e muito obrigado. Pode fazer as suas palavras finais, que já nós vamos migrar para uma outra sala, para um outro curso. Fica à vontade, Pedro. Ok, muito obrigado. Resta-me agradecer muito a oportunidade, gostei imenso desta oportunidade de participar no terceiro simpósio, no seminário. Eu acho muito importante este tipo de ação e dou-lhes parabéns pela organização. Eu queria agradecer muito a todos os participantes, foi muito bom contar com a vossa presença e o vosso contributo com as questões colocadas, e estou a vosso dispor sempre que for necessário algo da minha parte, estejam a dispor. Depois posso indicar o meu e-mail, caso queiram desenvolver algum desses projetos que eu indiquei ao longo da formação, estejam à vontade. Novamente, muito obrigado por tudo e votos de continuação do bom seminário e até uma próxima oportunidade. Eu vou deixar então o meu e-mail e agradeço novamente a todos. Obrigado. Então, nós agradecemos a participação de todos vós, agradecemos a disponibilidade do professor Pedro. O registro de frequências ele será feito depois através da própria gravação, de modo automático, ou integração de um aplicativo. Relativamente à apresentação dos trabalhos à tarde, foi enviado pelo sistema Evern das inscrições um e-mail com um arquivo em anexo com a sequência de todos os grupos. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, eu deixei aí o e-mail, também está no site, secretariado SLBE, e podem enviar e nós esclarecemos. Bem? Então foram distribuídas 3 salas em ambiente virtual e cada uma está uma sequência de apresentação. Pedro, muito obrigado, um abraço aí, muito saudoso para este arquipélago magnífico, e que nós nos possamos encontrar em breve por aí, por terras açorianas. Obrigado. Obrigado a todos aqui no Brasil e em Cabo Verde. Encontramos daqui a instantes num outro espaço. Até já. Obrigado. Obrigado.